meus queridos, Fessor Fião de Trigonometria lá do CASD, o maior cursinho popular do Brasil. E hoje, para minha última aula com vocês, a 13ª, a aula de função seno e cosseno, segunda parte. E antes de começar a aula, recadinho do coração. Hoje, quando estamos gravando, é dia 16 de outubro. Dia dos professores foi ontem. Então eu vou deixar um beijo no coração de todos os professores que transformam a vida de tantas pessoas com tanto amor e carinho. Segundo recadinho do coração, essa é a parte 2 de um tema que é considerado terrível, que é a função seno e cosseno. Quem já assistiu a minha primeira aula viu que não é nada disso. Você resolve função seno e cosseno assim, ó, facinho com os bizus que eu tô passando. Mas, para assistir essa segunda parte, tem que ter assistido a primeira. Aquilo lá é fundamental porque é todo o alicerce que a gente vai estar usando aqui agora. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, vai lá e assiste a primeira parte. Para você assistir não só a primeira parte, como todas as aulas, porque elas vão saindo do YouTube, você só tem um jeito. Você vai ter que se inscrever no Preparadão. Lá tem aula de todas as matérias, você vai ser super bem informado, vai se preparar para detonar no Enem. Só minha vão ter outras 12 aulas lá, tá? Cheia de bizu, tudo direcionado para você gabaritar no Enem e destruir e realizar o teu sonho. Dito isso, tá, que a gente já acabou de dizer, falta a ameaça costumeira do início de toda a aula. Você já curtiu o vídeo? Se não curtiu, desce o dedo e curte agora, que eu sei que se você deixa para o final, você esquece. Se no final não gostar, você vai lá e descurte. Simples assim. Dito isso, vem com o fião que vai dar bom. Aperta os cintos porque o purgatório de trigonometria vai começar e hoje no quadro. Queridos, eu já fiz alguns traçados aqui só para facilitar. E vem comigo. A gente aprendeu na outra aula, rapidamente vendo aqui, né? Que eu tenho aqui, ó, só o eixo Y, que eu vou colocar aqui em cima já o seno de cara. A gente aprendeu do seno. E a gente viu que no seno, ele tinha um valor máximo que era mais 1, onde ele ia oscilar aqui. Um valor mínimo que era menos 1, e ele vai oscilar entre o mais ou menos 1, tá? E como que ele oscila? Ele sai, o seno sempre sai da linha média, então ele faz isso. Sobe, desce e chega aqui. Isso é o primeiro ciclo, ele continua daqui para frente, certo? O que está acontecendo aqui? O que a gente vê aqui? O valor máximo é mais 1, o valor mínimo é menos 1, ele começa da linha média, esse cara daqui até aqui, tá? Mostrado aqui, é a amplitude. Esse cara, quando ele chega aqui, é o 2π. Consequentemente, isso aqui é o π, metade do ciclo, tá? Então, ele está... como que a gente fez esse exemplo? A gente colocou um pinico na cabeça, a aula tá lá, tá bem bacana. Você sai da linha média, pensa aqui onde está a minha caneta, olha na caneta. A caneta está no ponto médio, é esse ponto. Foi para o ponto máximo, voltou para o ponto médio, veio para o ponto mínimo e chegou no ponto médio de novo, tá? E vai repetindo o ciclo. Então isso é 2π, tem a amplitude, valor máximo e mínimo, foi isso que nós aprendemos na aula. Agora, vamos com a caneta verde, porque nós aprendemos do cosseno também. E o cosseno, ele também variava de mais ou menos 1, da mesma forma. Mais 1, menos 1, mas como que ele oscilava? Ele começa no ponto máximo, desce para o ponto médio, vem para o ponto mínimo, passa no ponto médio e chega no ponto máximo de novo.
continua no novo ciclo. De novo, ele tem amplitude, que você está vendo aqui, ele varia de mais ou menos 1, e esse ponto daqui até aqui, ó, é 2π. Esse ponto é 2π, que é o período. Vamos fazer agora para o cosseno. No cosseno que a gente aprendeu, ó, esse ponto é o ponto máximo, veio para o ponto médio, veio agora para o ponto mínimo, voltou para o ponto médio e chegou no ponto máximo. Isso foi o primeiro ciclo. Depois repete tudo de novo e tudo de novo. Como eu já tinha feito na aula anterior, o que você está vendo é que para o mesmo movimento, eu posso fazer tanto o seno quanto o cosseno. Um começa na linha média, que é o seno, eu começo no meio, o outro começa no ponto máximo, é quando eu estou em cima. Lembrem-se disso. Agora, o que a gente olhou, pô, ele está sempre entre mais ou menos 1. A linha média dele, ó, de ambos, deixa eu pôr aqui na caneta vermelha. A linha média de ambos, e a linha média muito importante, é essa aqui, ó. O que é a linha média? Ele oscila metade aqui, metade para baixo. Metade para cima, metade para baixo. No cosseno, mesma coisa. Ele vai oscilar metade para baixo, metade para cima e assim por diante. A linha média está no zero aqui. Tá? Aí eu te pergunto, teria como? Cadê a caneta preta? Cadê a caneta preta? Onde eu pus? Perdi. Vai com outra. Ah, tá aqui. Gente, tem como eu pegar essa função que está oscilando no zero? Vamos concentrar no do seno agora, para a gente entender. Eu pegar essa função do seno e fazer ela oscilar, não na linha do zero, mas lá no 5? Tem! Como que eu faço isso? Olha, eu vou criar uma função aqui. Um f de x que vai ser igual a 5 mais a função seno que eu tinha aqui, o seno de x que estava aqui. Tá? Repara, se eu vou somar nessa função um valor 5, somando em toda ela, esse ponto que estava no zero vai subir para o 5, esse valor máximo que estava no 1, somando mais 5, vai para o 6, e todos os pontos que estão aqui vão aumentar 5 e vão ficar na linha do 5. Então a linha média vai estar sendo transferida para o 5. O que eu estou falando aqui? Vamos fazer um novo gráfico aqui agora. Ó. Esse é o gráfico onde nesse eixo que está aqui é esse f de x. Aqui embaixo é o x, que vai estar variando. O que eu estou falando agora? Que eu acabei de criar, vou fazer com a caneta roxa, uma linha média que saiu do 0 e foi para o 5, porque esse cara está no 5. Então, esse ponto aqui agora, ó, é a linha média e esse valor é mais 5. Simples assim. Vem comigo. Então, se eu somar 5, eu mudei a linha média. Agora, essa amplitude que está aqui, ó, olha aqui para você ver. Do 1 para o 0, a amplitude é igual a 1. A mesma coisa aqui, ó, do 1 para o 0. Então, aqui a amplitude também é 1. No seno e no cosseno ela é 1. Tem como eu aumentar essa amplitude? Tem. Eu quero que a amplitude seja 3. O que é que eu vou fazer? Vem comigo. O valor do seno é sempre mais ou menos 1. Se eu quero que ele vá de mais 3 a menos 3, eu tenho que multiplicar ele por 3. Simples assim. Então eu vou vir aqui na frente do seno e vou multiplicar por 3. Ao multiplicar por 3, olha o que vai acontecer. A amplitude agora vai sair de 1 para 3, 3 vezes, certo? Então o valor máximo não vai estar mais em 5, tem que estar em 8. Então o cara que está aqui em cima agora, ó, é o 8. O cara que vai estar aqui embaixo é 3 para baixo, então vai ser o 2. Agora, esse é o meu máximo, que antes era em mais 1, e esse é o meu mínimo. O fato de ter multiplicado por 3 fez com que a amplitude vai aumentar. Só que antes de desenhar, presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. Tá vendo que aqui ele saiu daqui, completou o ciclo em 2π? Esse é o cosseno, para chegar aqui a 2π. Eu quero fazer com que ele faça todo esse ciclo, não até 2π, mas até π. Eu quero encurtar o período. Se eu quero encurtar, tem jeito? Tem! Olha o que eu vou fazer nessa função aqui. Eu vou pôr aqui um 2x. Quando eu faço isso tudo, olha o que aconteceu com a minha função. Eu vou fazer ela em vermelhinho.
ela vai fazer isso. Eu estou fazendo para uma função seno. Se é uma função seno, ela continua saindo da linha média. Então ela subiu, desceu e chegou. Tá vendo? Não quer dizer, se vai fazer o ciclo de novo, ela vai continuar, tá? Ela vai continuar aqui, ó. E vai lá. Só que repare, agora a linha média é aqui. A amplitude que está aqui, ó, passa a ser 3, que é esse valor. A linha média é o 5, ela está oscilando no 5, não mais no 0, porque eu coloquei um 5 aqui. E esse valor aqui, ó, quando ela chega no final, é π, porque eu coloquei o 2 aqui. Isso quer dizer que esse ponto aqui é π sobre 2, que aqui era π, diminuiu tudo, ela encurtou inteirinha. Eu diminuí ela totalmente. O que foi que eu fiz aqui agora? Tá? Eu vou escrever aqui embaixo, vou tirar isso da frente para vocês poderem ver. Olha o que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou escrever uma equação, aqui sai no vídeo legal. Então vamos lá, gente. Olha o que eu estou fazendo. F de x igual a mais b vezes seno ou cosseno, pode ser um ou outro, de cx mais d. Eu vou explicar cada termo desse. Repara, o A, B, C e D são constantes e são um número. Eu vou escolher esse número. O A aqui é o 5. O B aqui é o 3. O C aqui é o 2. E o D eu ainda não expliquei para vocês. Repara que cada um aqui vai ter uma função. Tá? Cada letrinha dessa faz uma mágica. É como se eu estivesse jogando um baralho e essas cartas aqui fossem os meus coringas, que vão ter um efeito. Um efeito ali, quando eu jogo Uno, né, que faz um efeito para comprar, fazer isso. Cada uma dessa carta faz um efeito na função original seno e cosseno que eu tenho aqui. Ela vai ser seno ou cosseno. Tudo que eu estou falando aqui no seno serve para o cosseno. Tá bom? O que aconteceria se nesse cara que está aqui eu tivesse somado algum número? O que eu ia fazer nessa função que está aqui, que eu não mostrei ainda para vocês, era ter deslocado ela para lá e para cá. Para toda a função f de x escrita dessa forma, só tem dois tipos de movimento possíveis. Um de subida e descida na vertical e um de sanfona, que ele aumenta ou diminui. Olha, o A fez o que na função? Levou do 0 para o mais 5. Então o A faz esse efeito de subir. Se eu tivesse colocado um A igual a menos 10, ele estaria lá embaixo. Tá? Ele ia descer. O gráfico não ia estar no mais 5, ia estar no menos 10, a linha média. Ok? Então o A, eu vou fazer um símbolozinho aqui de vermelho, que é isso. Ó. O A faz isso. Vou pôr uma setinha. Ele leva a função para cima ou para baixo. O B, o que ele faz com essa função? Ele faz aquele efeito da sanfona, tá? Ele transformou o 1 em 3. Se eu tivesse colocado ele como meio, ele teria transformado 1 para meio. Então, o valor que eu multiplico, ele pode aumentar ou diminuir a função. Então, eu vou fazer esse símbolozinho assim, ó. Lembre que isso aqui é uma sanfoninha. Repara que até agora eu só mexi no eixo vertical. O A e o B mexem nesse eixo que está aqui, ó, na vertical. Tá claro? Tá? Porque eu mexi aqui. Esses dois movimentos que eu fiz no eixo vertical, eu vou fazê-los também no eixo horizontal através do C e D. Os mesmos movimentos, só que agora na horizontal. O C vai fazer a sanfoninha também. Esse cara aumentava aqui e o que o C faz? Aqui, ó, mexe no período. Quando ele mexe no período, ele está fazendo o mesmo efeito do B na horizontal. Simples assim. E o D? O A não jogava para cima e para baixo? O D faz isso. Esquerda ou direita. Esquerda ou direita. Esse D, eu vou pôr uma setinha aqui. Tá? Repara que esses dois estão mexendo no eixo X e esse está mexendo aqui no F de X, que é o Y. Tá? A gente chama o X de domínio. Por quê? Porque ele domina a equação. É ele que eu estou variando. Esse cara aqui, o X, é a única variável dessa função. É ele que eu vou escolher os valores. 0, π sobre 2, π sobre 4, π, 2π. É aqui que eu estou entrando com ele. E quando eu mudo esse cara,
Esse aqui muda por consequência. Todas as outras, depois que eu escolhi as constantes, elas não mudam. Mas esse vai mudando. Conforme ele muda, o gráfico vai aparecendo. Ok? Então, é esse cara que é a variável que eu chamo de domínio. E o f de x, como ele é uma imagem, ele reproduz um resultado desse cara que está aqui, eu chamo de imagem. Esses dois primeiros termos mexem na imagem, porque mexem no vertical. Esses dois termos que estão na sequência mexem no domínio, que é o x. Para esses dois caras que estão aqui, eu tenho fórmulas. Para o C, eu não estou querendo apagar o quadro já. Para o C, como ele mexe no período, o período é 2π sobre módulo de C. A gente vai escrever lá no slide. E o D, ele permite obter um ΔX, que é o quanto desloca a curva. Esse ΔX é dado por menos D sobre C. Vai aparecer no slide. Agora, nós vamos para os slides para ver isso tudo de uma forma mais bonitinha do que essa letra minha que está aí, porque eu escrevo quase que em egípcio, né? Uma letra ruim pra caramba. Vamos lá. Aluno meu do CAGE tem uma vantagem. Ele, antes do curso, ele faz um estudo de letras lá para aprender a escrever em egípcio, para poder ler a lousa que eu escrevo, né? Tem outra vantagem. Como ele tem que pegar a minha aula, pega eu cantando, pega essa letra horrível, pega essas aulas que eu dou, com essas piadinhas sem graça, todo aluno passa no final do ano, só para não ter que assistir minha aula de novo, né? Então eles passam por minha causa, para não ter que assistir de novo. Vamos lá, brincadeiras à parte. A formulação completa é essa que a gente viu. Repare que aqui eu coloquei um mais ou menos. Tem um porquê. É mais, mas se o B pode ser negativo. Se ele for negativo, ele inverte a curva. Vem comigo de novo, devia ter falado isso, vem para cá. Se essa função que está aqui, em vez de mais 3, eu tivesse posto menos 3, ela faria o contrário, ok? Na função do cosseno, se ela é negativa, em vez dela começar no ponto máximo, ela começa no ponto mínimo. Ela inverte a função. Tá? Volta para o slide. Dessa forma, o mais ou menos está aqui por causa disso. Tem cosseno e seno, mas lembrem-se, é sempre um só. Esse A, B, C e D são constantes, como a gente já falou. Isso é importante. Queridos, não decorem a fórmula. Não decorem, porque aqui pode estar M, N, P e Q. Tá? O que eu tenho que lembrar é que o A é aquele que soma. O B é o que multiplica, e dentro do parênteses, o que multiplica a variável é o C, ou qualquer outra letra que tiver, e o D vai ser aquele que está dentro do parênteses somando. E aí eu lembro as funções de cada um deles, porque não importa a letra, eles vão fazer sempre a mesma coisa. Eu posso chamar da letrinha que eu quiser. E é um só, ou seno ou cosseno. O x é a variável, que é o domínio, o f de x é a imagem, como a gente já falou, e o ABCD, cada um faz uma coisa diferente, que foi aquilo que a gente já viu. O que a gente viu? Que o A, né? Gente, isso é importante. Esse cara, quando começa a função e termina, isso está muito claro e muito bem trabalhado na parte 1 do curso, tá? Dessa aula, dessa matéria. Esse cara vai ser de mais ou menos 1. A gente não pode esquecer isso. Toda vez que tiver questão falando em máximo e mínimo, eu estou substituindo isso. Esse é valor máximo. O A, eu já sei que é aquela setinha para cima e para baixo que define a linha média. Então, se aqui é o cosseno ou o seno, nunca os dois, aqui embaixo é o x, que é o ângulo, esse A é a linha média. Então, aqui, ó, esse cara é o A. Tá? Aqui que vai oscilar todo mundo. O B é a sanfoninha, é o que dá a amplitude. Dessa forma, ó, se ele for negativo, ele vai inverter a função. O que eu estou falando? Que essa distância entre o ponto máximo até a linha média é B. Dessa forma, esse cara que está aqui é A mais B. Essa distância que está aqui para baixo, se essa é a linha média, o mesmo que ele oscila o tanto que ele oscila para cima, ele oscila para baixo. Então aqui também é B. Então esse ponto é A menos B. Perfeito? E o C? O C é aquele efeito sanfoninha, que dá o período que eu falei para vocês, que é o 2π sobre módulo de C. Tá aqui, ó. A função começou, passou no ponto máximo, veio para o ponto médio, ponto mínimo, ponto médio, ponto máximo, ele completou um período. Essa distância daqui até aqui, que é o período, é dado por essa fórmula. Lembra lá? Vem comigo aqui rapidinho. Olha para essa fórmula que está aqui. Como é que eu calculo o período? O período é dado por 2π sobre módulo de C. O C é 2 aqui, sobre 2. Cancela esse com esse, o período deu π. Olha ele aqui. Ok? Nesse caso aqui, o seno de x, que está aqui, quem está multiplicando x é 1. Então vai ficar 2π e no denominador 1, que dá o 2π.
Pronto, já vimos isso. Vamos para os slides novamente. E o D? O D faz a mesma coisa que o A na horizontal, determinando um ΔX que vai ser menos D sobre C. Tá? O que o D está fazendo? Ó, ele dá um ΔX aqui. Ó. Deu para ver? Olha o ΔX. Esse cara, se o D é zero, essa função ia estar aqui na frente e a gente está vendo ela como uma função cosseno, saindo do máximo. Mas a partir do momento que aparece um número somando dentro do parênteses, esse conjunto mexe. Gente, o mais difícil de trabalhar é o D. Normalmente, quando o D é zero, você vai olhar para essa função e você vai ver se ela é mais seno, menos seno, mais cosseno ou menos cosseno. Facilmente, eu vou ensinar isso para vocês. Lembre-se que isso aqui é um pedacinho, mas isso aqui é feito de ciclos. Então ele continua aqui e continua para cá. Tá? Pelo D ser diferente de zero, o que acontece? Ele cortou aqui num ponto qualquer e a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Lembra que o A e o B mexem na imagem, na vertical, e o C e o D mexem no domínio, que é o X. Olha essa curva. Eu quero que vocês escrevam essa curva de acordo com essa função que está aqui. Como é que será que faz? Gente, isso é receita de bolo. Segue o que eu vou ensinar para vocês, que nunca mais vocês erram na vida. Eu vou supor que o D é zero, para tudo que eu vou fazer agora no início, que é o mais simples, e outra razão. No Enem, normalmente D é zero. Então fica fácil de ver. Vamos resolver isso aqui agora. Como que eu acho essa equação? Para mim colocar essa equação aqui, eu tenho que achar o valor de A, B e C. O D eu já sei que é zero. Tem que achar o A, B e C. Para achar o A, eu tenho que achar a linha média. Se eu quero a linha média, eu tenho que fazer a média entre o valor máximo e mínimo. O nome é média, não é à toa. Se é média entre o máximo e o mínimo. Qual é o máximo? Tá aqui, é 5. O mínimo é menos 1. Mais 5 menos 1 dá 4, dividido por 2, 2. A linha média está no 2, eu acabei de definir. Ó. Essa é a linha média. Metade oscila para baixo, metade para cima, e o A é 2. Tá? Olha aqui, qual que é a amplitude? Olha aqui a amplitude. 5 menos 2 é 3. É mais 3 ou é menos 3? Se o D for zero, e tudo que eu vou ensinar para vocês agora é com D igual a zero, fica fácil de descobrir. Por quê? Eu vou lá no início. O início é quando o x é zero. Ó. O x é zero é aqui, ó, nesse ponto. Se nesse ponto a função sai da linha média, e é o que está acontecendo, ela está saindo da linha média. E se ela sai da linha média, ela é seno. Se ela sai da linha média e desce, ela é menos seno. Dessa forma, ela vai ser menos 3 seno. Porque é B vezes a função que está do lado de cá. Simples assim. Menos 3 seno. Achei o A e o B. Dá para calcular o B também, né? Faz o máximo menos o mínimo, pode fazer aqui. Tá? Agora vamos ter que fazer o C. Como é que eu faço para achar o C? Eu uso a formulazinha, é um dos jeitos. Tá? Que o módulo de C é 2π sobre T. Para fazer isso aqui, eu tenho que achar o período. Então vem comigo. A função começa em 0 e eu vou até o 2π. Ó. π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Tá aqui, terminou aqui. Quando chegou aqui, esse é o 2π. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual é o período dela. Para isso eu tenho que começar aqui, ó. Vem comigo. Desci, subi, desci. Opa! Aqui é o ponto do período. Aqui ela repete tudo de novo. Ó. Se eu passar uma tesoura, cortar, esse trecho daqui até aqui é exatamente igual a esse trecho daqui até aqui. Então esse é o período. Se esse cara que está aqui, ó, tem 2 períodos, esse cara que está do lado de cá tem que ser a metade desse, que é π. Tá? Então o período é π. Dessa forma eu venho aqui, substituo o t por π, cancelo π com π e deu 2. E o c é 2. Aí você me fala, professor, tem outro jeito mais fácil de fazer para achar esse c? E eu digo, tem, vem comigo. Queridos, vocês fazem assim, você vai no 0, sempre no 0, vai no 2π e vê quantos ciclos aconteceram entre 0 e 2π. O número de ciclos que teve é exatamente o valor de C. Vamos para o slide. Olha aqui. Desceu, subiu, desceu. Primeiro ciclo. Segundo ciclo. Tem 2 ciclos, o C é 2. Simples assim. Agora eu substituo nessa fórmula. O A por 2, aqui esse trecho por menos 3 seno, o C por 2 e o D eu já sei que é 0, coloco aqui, tá aí a função. Gente, receita de bolo, é só fazer isso.
Vem em frente. Essa aqui, vou fazer a mesma coisa de uma forma mais rápida agora. Calculo a linha média. Média entre o máximo, que é 5. Ó, estou fazendo o D igual a 0 de novo. Entre o máximo, que é 5, o mínimo, que é 1. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. É a média. Quando eu acho 3, eu desenho a linha aqui, ó. Metade está para cima, metade para baixo. Já sei que o A é 3. Acabou. Numa prova do Enem que tem alternativas, aqui você já elimina um monte de questão que está com A diferente de 3. O A é aquele que soma na função. Qual é essa amplitude? Essa amplitude sai de 5 para 3, vai dar 2. Um segundo, gente, tomar um líquido aqui. Esse cara é 2 porque sai de 5 para 3, que é 2. É mais 2 ou é menos 2? Se o D é 0, é fácil de ver. Eu vou lá no início, no x igual a 0, e vejo onde está a função começando. Está aqui. Se ela começa no ponto mínimo, olha, começa no ponto mínimo, passa pelo ponto médio e vai para o ponto máximo. Ela começou no mínimo, no 0. Eu já sei que ela é uma função menos cosseno. No caso, menos 2 cosseno. Simples assim. Tá? Olha lá, menos 2 cosseno. E agora, eu posso calcular esse menos 2, não precisa, já vi ali. Para achar o período, o que eu tenho para achar o período? Eu tenho que uso a fórmula, ou eu venho aqui no 2π. Lembra que eu falei? Sai do 0, vem até o 2π. O 2π está aqui embaixo, é aqui. Quantos ciclos ocorrem de 0 a 2π? Vem comigo. Primeiro, segundo, terceiro. Então, C vai ser 3. Tá? Mas eu posso calcular. Se daqui aqui é 2π e ele tem 3 ciclos, esse cara é 2π sobre 3. 2π sobre 3 mais 2π sobre 3, esse é 4π sobre 3. 4π sobre 3 mais 2π sobre 3 dá 6π sobre 3, que simplificando dá 2π, tá vendo? Ó, intervalos iguais. Então o período é um ciclo, é 2π sobre 3. Se eu substituo aqui por 2π sobre 3, cancelo 2π com 2π, vai dar o mesmo 3 que eu tinha falado para vocês antes, e o C é 3. Se eu tenho o A, tenho essa expressão e tenho o C, basta substituir na fórmula e eu encontro a fórmula dessa função. Terceira, vamos lá, de novo. Mesma coisa, para D igual a 0, acho a linha média, que é a média entre o valor máximo, que é 0, e o valor mínimo, que é menos 4. Mais 0 menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então a linha média está no menos 2. O A é menos 2, ele pode ser negativo, não tem problema nenhum. Agora eu tenho que achar quem? Tenho que achar o B, e eu começo vendo a amplitude. A amplitude desse cara que aqui está, tá mostrando aqui, é de 0 para menos 2, é 2. É positivo ou é negativo? A amplitude é sempre em módulo. Eu vou ver se ela é positivo ou negativo olhando o início da função, e se o D é igual a 0, eu posso fazer isso se o D for igual a 0, aí eu olho o início da função. Como o D é 0, eu venho aqui e olho o início da função, e o que está acontecendo? Olha o ponto inicial. Aqui é o x igual a 0. Ele sai da linha média e sobe. Como ele sai da linha média e sobe, ele é mais seno, no caso, mais 2 seno. Deu para ver? Não é porque o A é negativo que a função vai ser negativa aqui na frente. Posso calcular isso também, eu já tinha visto aqui, e falta achar o C, que sai pela fórmula ou daquele jeito que a gente já conhece. Eu vou lá no 2π, que é aqui, e vejo quantas vezes aconteceu o ciclo. Subiu, desceu, chegou no mesmo ponto, primeiro ciclo. Tá aqui. Subiu, desceu, chegou aqui, segundo ciclo. Subiu, desceu, chegou aqui. São 3 ciclos, então o C é 3. Tá? Olha aqui. Aqui a gente já viu, né, que se esse cara aqui é 2π, se esse aqui é 1, isso aqui tem 3, isso aqui vai ser 2π sobre 3, aqui 4π sobre 3, igual a gente já viu anteriormente. E o período é 2π sobre 3. Se eu substituir aqui, de novo vai dar os 3, que a gente já tinha visto, que a gente já viu que eram 3 ciclos e o C era 3 antes. Simples assim. Substituo esses valores na função e encontro aqui, ó, um A negativo, 1 mais 2, seno de 3x. Normalmente isso aqui na questão do Enem vai ficar 2 seno de 3x menos 2, e é a mesma coisa. Põe o menos 2 para o final. Tá? Isso pode acontecer. Lembra que o valor que eu somo ou subtraio da função seno é a linha média. Esse cara é a amplitude, o 2 é a amplitude. Simples assim. Achar o valor do A e do B é muito fácil, não requer fórmula, sai direto. Vamos em frente. Mais uma função.
Mesma coisa, D igual a 0. Acho a média entre a linha máxima e a mínima, que é menos 1 e menos 5, que vai dar menos 6, que vai dar menos 3, a linha média. Então vem aqui no menos 3, essa é a linha média, e o A é menos 3, simples assim. E agora, o que eu faço? Vamos ver a amplitude. A amplitude desse cara é 1, 2. 2 aqui, 5 menos 3 dá 2. É positivo ou é negativo? Se o D é igual a 0, é fácil de saber. Eu vou lá no início e vejo que ele está começando no ponto máximo. Máximo, médio, mínimo. Tá vendo? Se ele começa no ponto máximo, ele é mais cosseno. No caso, mais 2 cosseno. Simples assim. Dá para calcular esse valor também por conta. A gente já sabe, não precisa, mas a gente sabe. E se eu quiser saber o C, eu tenho a fórmula ou uso a técnica. Aqui é o 0, vou no 2π. Ó, o 2π está aqui. Quantas vezes aconteceu o ciclo? Desceu, subiu, primeiro, tá? Primeiro aqui, desceu, subiu, segundo ciclo. Então tem 2 vezes, o C vai ser 2. Repara que esse cara que está aqui é o período, que é π, metade desse trecho, porque só tem 2. Se o período é π, eu venho aqui e substituo, e fazendo por conta, isso aqui vai dar 2, que a gente já tinha visto. Agora que eu tenho todo mundo, é só substituir aqui. De novo, o A é negativo, e nem por isso o B precisou ser negativo. Quem define se o B é positivo ou negativo, se o D for 0, tá? É só olhar o início e ver se é mais cosseno ou menos cosseno, se é ponto máximo e mínimo, e se sai da linha média, é mais se sobe, é menos se desce. Simples assim. Gente, isso é receita de bolo. Se o D for 0, só de olhar para a função você já sabe se é seno ou cosseno, se é positivo ou negativo. Vamos para os bizus do que a gente aprendeu agora. Olha que bacana. Eu vou olhar para esse cara que está aqui, para essa parte do meio. Quando o D for 0, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que acontece se o D não for 0. Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho uma função seno. Se é nessa função seno, tá? Porque o D é 0, eu sei que ele saiu do ponto médio e subiu, ela é seno. Se ele vai de mais B até menos B, essa função vai ser o que? Saiu do ponto médio e subiu, ela é mais B seno de x. Olha essa outra função. Aqui vai ser mais B, embaixo vai ser menos B, o D é 0, então eu sei que eu vou aqui no ponto inicial, quando o x... Olha, repara, o ponto inicial é no x igual a 0. O ponto inicial eu não pego para lá, eu pego no x igual a 0 para ver isso. Quando eu olho o x igual a 0 e eu vejo que ela está descendo, sai da linha média e desce, então é o quê? Menos B seno de x. Menos B porque é essa amplitude, tá ok? Pode ser assim também. Aqui é um B... Aqui é um B, o valor mínimo. O que está acontecendo? O D é 0, então eu vou aonde ela começa no x igual a 0. O x igual a 0 é aqui. Eu não vou pegar para trás, eu pego no x igual a 0. Aqui o que acontece com ela? Ela está no ponto máximo. Se está no ponto máximo, vai ser mais B cosseno. Foi aquilo que a gente já viu antes. Olha esse bizuzinho aqui. Mais B menos B, vou lá no ponto inicial em x igual a 0. Ela está no ponto mínimo. Se está no ponto mínimo, é menos B cosseno de x. Simples assim. Olha, essa figurinha é muito bacana para a gente olhar. O que está acontecendo? A verde, eu só vou mexer, que eu tenho essa fórmula, eu só estou mexendo no parâmetro B. Tá? Aqui, quando eu olho essa curva do jeito que ela está aqui, a curva verde é quando o B é 1. Se o B é 1, a amplitude é 1. Se eu vier aqui na azulzinha, eu venho e mudo de 1 para 2. É a única mudança que eu fiz. Eu dobrei. Se eu dobro, a amplitude vai para 2. Aqui, nessa eu coloquei pela metade, coloquei 0,5. Então o de 1 ele vai para 0,5. Repara que a linha média dos dois não mudou. Repara que o período de todos eles termina aqui no 2π. Desculpa, aqui está terminando, no 2π que é aqui. Tá? Aqui, desculpa, aqui. Começa no ponto máximo e termina no ponto máximo, no 2π. Essa é uma função cosseno. Tá ok? Então, os períodos são iguais, a linha média é igual, só mudou a amplitude porque eu só mudei a amplitude na função. Olha essa aqui, essa é diferente. Essa aqui, eu vou mexer agora na função no C. Se eu estou mexendo no C, eu estou mexendo no período. Quando eu olho essa azulzinha, é seno de x. Então ele termina em 2π. Sai daqui e termina em 2π. Ele tem um único ciclo até 2π. Quando eu olho essa rosinha, aqui no C é 2. Então ele vai ter 2 ciclos até 2π. 1, 2. Simples assim. O período passa a ser o quê? Aqui é 2π, o período, ó, subiu, desceu em 2π. Aqui ele sobe
desculpa, na roxinha, ó, sobe, desce, termina aqui, no π, tá? Dá para fazer pela formulinha. E quando aqui na frente for meio, quando ele for meio, de 0 a 2π, ele vai dar meia curva só. Como isso continua, agora a parte de baixo vai ser aqui embaixo, e o período desse cara aqui vai ser 4π. Simples assim. Vamos em frente. Volta aqui para mim. Lembra que o C tem duas possibilidades. Ou ele encurta, ou ele alonga. Tá? Se o C é maior do que 1, ele está encurtando. Se o C é menor do que 1, ele está alargando. Vamos continuar. Olha que bacana para ver aqui, ó. Olha essa função. Ele começa em 0, termina em 2π, que está aqui. A amplitude é 1, porque esse número é 1, tá? E a linha média está no 0. Essa é uma função seno de x. Faço uma outra função que está aqui. Olha o que eu ensinei para vocês. Aqui é o 0, é a mesma função em amplitude e linha média. Aqui é o 2π. Repara que o primeiro ciclo ocorre aqui. Puf. Depois tem o segundo ciclo. Se tem 2 ciclos, né, é porque esse cara aqui é a metade. Esse aqui é 2π, aqui é π. E se ele tem 2 ciclos, eu já defino de cara que esse f de x é f de x igual a 2 seno de 2x. Se eu venho aqui agora, aqui começa em 0, aqui vai até o 2π, e eu vejo que ele tem 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Se ele tem 3 ciclos, é 2π sobre 3 aqui, e aqui é 2π sobre 3 mais 2π sobre 3, que dá 4π sobre 3. E se ele tem 3 ciclos, esse aqui vai ser f de x igual a seno de 3x. Se tivesse 10, seria f de x igual a seno de 10x. Tá? É só contar o número de ciclos e colocar aqui no meio que você acha o C. Bizu para fazer rápido a questão. Vem comigo, tá aqui a função bonitona. E se o D for diferente de 0? Aí complicou, eu tenho que ficar esperto. Por quê? Lembra que esse cara é mais ou menos 1, esse cara acha a linha média, esse cara dá a sanfoninha, que é o B, esse cara do lado de cá dá o período. E esse cara, o D, ele dá o ΔX. Dessa forma, se existe D, vai aparecer um ΔX aqui. Se aparece um ΔX, quando eu completo o ciclo, olha o que aconteceu. Nesse ponto onde x igual a 0, ele não está no mínimo, ele não está no máximo, ele não está saindo da linha média. Por quê? Porque eu desloquei. Então, toda vez que o D for diferente de 0, não dá para você olhar no início e falar se é seno ou cosseno. Mas se o D for 0, eu descubro de cara. Normalmente não é nem o D é 0. Mas se não for, eu estou esperto. Fico esperto. Vem comigo. Se existir D, como é que você vai fazer? Você pode fazer assim para fazer a curva. Isso é um bizu que não erra. Esquece o D, faz de conta que o D é igual a 0. Vem aqui e faz a curva. Aí calcula o ΔX, que é fácil, menos D sobre C. A hora que você calcular o ΔX, que pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, você sabe que deslocou para cá a curva. Se ele for negativo, a curva desloca para trás. Com base nessa curva que você acabou de desenhar, desenha outra embaixo com esse início deslocado do ΔX. E acabou, é só isso. Bem simples. Continuamos. Tá? Olha, a diferença está nessa parte inicial quando aparece um D diferente de 0. Aí não dá para você identificar de cara se é mais seno ou menos cosseno. Vamos lá. Esse é o gráfico do seno, esse é o gráfico do cosseno. Olha o que está acontecendo aqui, a gente já viu esse gráfico antes. Se eu pegar esse gráfico do seno, que é o vermelhinho, e deslocar ele de π sobre 2 para trás, ele fica igualzinho a do cosseno. Por que que isso acontece com o π sobre 2? Vem comigo! Rapidinho aqui. Vou apagar esse. Primeira parte aqui para explicar isso. Ciclo trigonométrico, seno sem sono em pezão, cosseno, coção, deitadão. Certo? O que vai acontecer aqui agora? Né? Entre o cosseno e o seno, o ângulo é 90 graus. Então, é o 90 graus que faz a transformação entre eles para eles ficarem igual. Se eu desloco ali, ele pode fazer com que o seno vire cosseno e o cosseno para frente. Lembra da aula que a gente deu? Em que o mesmo movimento podia ser escrito em seno ou em cosseno? Sim. Então, a relação é onde começa. E essa relação, esse ângulo, é dado por 90 graus. Ok? Vamos para os slides. Vem comigo. Olha a relação entre cosseno e seno aqui.
Tá? Um fica igualzinho o outro, seu movimento de π sobre 2, que é essa distância que eu acabei de mostrar para vocês. Gente, falta uma parte conceitual importante aqui. Explicar a função par e função ímpar, e eu vou para o quadro de novo, vou apagar, que agora eu vou precisar desenhar com um pouco mais de espaço para vocês entenderem. Eu vou apagar tudo, porque vendo aqui vocês não vão errar mais. É o mesmo conceito de função par e ímpar que você usa para qualquer função. Não é diferente. Eu vou explicar aqui para o seno e cosseno, mas o conceito é o mesmo. Álcool com metanol, para ficar tudo melhor, né? Metanol apaga mais. Eu sei, porque antes da aula eu sempre tomo uns gorozinhos aí pra gente poder ficar mais animado, né? Brincadeira, gente. Vamos lá. Vou fazer do lado de cá, aqui na parte de cima, o seno e na outra o cosseno. Que tal o seno? Aqui é o x, seno de x. Ele tem um valor máximo e um valor mínimo. E o seno oscila aqui no meio. Lembra que o seno sempre sai da linha média. Sobe, desce, vem para cá e aqui ele continua. Se ele fez isso pro lado de cá, ele continua, ó. Continua ele aqui, ó. Certo? Olha o que vai acontecer aqui agora. Vamos fazer com o roxo. Se eu vier aqui, aqui é o π, ó, 2π, π sobre 2. E tiro o valor do seno, lendo aqui, ele vai dar mais 1. Seno de π sobre 2, mais 1. Vou pegar o π sobre 2 do lado negativo. Então eu vou pegar o menos π sobre 2. Quando eu for calcular o valor do seno, ó, ele vai dar aqui, menos 1. Quando eu pego um ângulo e o mesmo ângulo negativo e os valores dão o mesmo valor, 1 e 1, só que um é positivo e o outro negativo, eu chamo esse cara de ímpar. Simples assim. Repare que aqui ele subiu, aqui ele desceu. Eles são inversos. A partir desse eixo, esse cara é o inverso desse. Por isso que isso acontece. Vamos agora, em verdinho, fazer o cosseno aqui embaixo. Como é que vai ser o cosseno? Ele está aqui, ó. Cosseno de x variando com o ângulo x. Ele também vai ter um ponto máximo e também vai ter um ponto, uma linha de mínimo aqui. Linhas, né? Vamos fazer de verdinho para ficar diferente. Eu sei que o cosseno começa no máximo. Então ele começa do máximo, passa pelo médio, vem para o mínimo e chegou no máximo. Aqui ele continua para fazer outro ciclo. Mas para cá ele também continua. Olha o que ele vai fazer agora. Vai vir aqui, vai subir e vai chegar aqui. O que está acontecendo aqui, meus queridos? Com a roxinha de novo. Vou pegar agora o 3π sobre 2. Quando eu pego 3π sobre 2, o cosseno vai dar aqui, ó, menos 1. Vou pegar o 3π sobre 2 negativo, do lado de cá. Ele deu o mesmo valor, o mesmo menos 1. O que está acontecendo? Quando eu pego um ângulo e o ângulo negativo, e os valores são exatamente iguais, com o mesmo sinal, eu chamo esse cara de par. Aqui ele é par. Perfeito? Ok? Repare que essa curva, ela é simétrica, porque esse lado de cá é exatamente igual ao lado de cá. É como se eu tivesse espelhado, o que não aconteceu nessa. Por isso isso acontece. Visto isso, vamos aqui para os slides. Gente, vamos fazer numericamente o que isso quer dizer. Se eu tenho uma função f de x que dá 5 mais 2 vezes seno de menos 2x, esse menos 2 pula para fora. É só isso que você tem que saber fazer. Então, ficou menos 2x. Olha essa outra que está aqui. 5 menos 2, seno de menos 2x. O menos sai para fora, menos com menos dá mais. E ela fica assim.
Em outras palavras, se eu venho aqui, onde eu abri o parênteses, fechei o parênteses, eu faço essa conta e esse valor final der negativo, do lado de cá tiver um seno, eu venho aqui e mudo o sinal do B. Simples assim. Se agora for uma função cosseno, mais 2 cosseno de menos 2x, esquece o menos 2. É a mesma coisa, não muda nada. Se tiver agora menos 2 cosseno de menos 2x, esquece o menos 2. Continua a mesma coisa. Tá vendo? Eu não mudo a função. Tá? Então, se do lado de cá, indiferente do que aconteça, seja positivo ou negativo, se está cosseno, eu estou preocupado. Não preciso me preocupar. Se é seno, eu tenho que trocar o sinal. Simples assim. Queridos, era isso por enquanto e agora nós vamos começar com exercícios de vestibular aplicando tudo isso que a gente aprendeu. Então vem comigo que agora é rapidinho porque vocês já sabem tudo. A figura a seguir representa um esboço gráfico de uma função y igual a a mais b cosseno ou seno. Na verdade eu mexi um pouquinho na função para a gente poder brincar um pouco mais e treinar mais os conceitos. Aqui é um dos dois só, nunca é os dois. Eu quero que a gente descubra qual é. Que é muito útil para os que estudam fenômenos periódicos. Periódicos é quando você tem aquilo que eu falei para vocês de tá sempre tendo uma alternância, né, que vai variando entre o máximo e o mínimo. Como, por exemplo, o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto das constantes A e B é, ele quer o valor do produto da constante A e B. Olha que está aqui. Reparem, eu vou aplicar essa função, vou achar o valor de A e de B e vou fazer. O que é a função? Olha a função que a gente estudou. Vou comparar essa com aquela. Esse Azinho é o Azão porque é o que está somando. E esse Bzão que ele colocou aqui é o Bzinho que está aqui. Então eu não posso esquecer. Esse Azão nada mais é do que a linha média. O B é a amplitude, que pode ser positiva ou negativa. Então vamos fazer isso agora. Mesma coisa que a gente fez antes. Acho a linha média, que é o máximo, que é 5, com o mínimo, que é menos 1, somado, dividido por 2. Isso vai dar 2. A linha média está no 2. Acabou. Já sei que o A é 2. Qual que é a amplitude daqui até aqui? É 3. 5 menos 2 é 3. É positivo ou é negativo? Olha aqui, o D é 0. É 0, não tem nada somando ao D, é o que soma com a variável. Não tem nada, aqui só tem, ó, 1/4 é o C. O D é 0. Se o D é 0, eu vou no início e vejo que está saindo da linha média subindo. Então é mais 3 seno. Tá? Se eu sei que é mais 3 seno, é porque o B é mais 3. E eu sei que aqui é seno, ó, sumiu o cosseno e seno, essa função é seno. Agora eu venho aqui, sei que o B é 3, 3 vezes 2, que é o que ele está pedindo, dá 6, alternativa A. Essa questão é da PUC. Olha essa outra questão igualzinha à anterior. Olha o que aconteceu aqui. Ele deu essa função, ele quer saber o A vezes B, eu sei que eu vou comparar esses caras, eu acho primeiro a linha média, que vai dar 3, olha, a linha média mudou, o A agora é 3. Simples assim. A amplitude aqui é 2. É mais 2, é menos 2, é seno ou é cosseno? Vou no início. Quando eu vou no início aqui no x igual a 0, ele está saindo do ponto máximo. Então é mais 2 cosseno. Por que eu posso fazer isso? Porque não tem D aqui, tá, gente? Olha, não tem D nessa função. Se é 2 cosseno, eu já sei que o B é mais 2. Sei que é cosseno e o B é mais 2. Multiplico os dois, 2 vezes 3, 6 de novo, alternativa D. Próxima questão do INSPER. Tenho que saber se esse cara que está aqui é seno ou cosseno, e ele quer saber o valor do A mais o B e o valor do B menos A. Cuidado, olha a função. O A é o que soma. Aqui ele colocou como B, que está somando. Ele pode trocar a letrinha. O B, que eu estou considerando nos estudos, é o que está multiplicando. Aqui é o A. Então, o B vai ser nessa função a minha linha média e o A vai ser a amplitude. Vou fazer tudo igualzinho. Ó. Tome cuidado com isso e vou fazer agora a linha média que vai me dar o valor do B. A linha média vai ser 3 mais menos 1. Quanto vai dar? A linha média vai dar 1 quando eu faço a média. Está aqui. Esse vai ser o valor do B agora. Que é o B que está somando. É esse o cuidado que vocês têm que ter com a letrinha. Não importa a letra. Quem soma é a linha média. Pensa assim que o exercício sai. Qual é a amplitude desse cara? 3 para 1 vai dar 2. Está aqui, ó.
2. É seno, é cosseno, é positivo, é negativo, vou lá no zero, o zero está aqui. No zero ele sai do mais 3, o ponto mais, então vai ser mais cosseno. Mais 2 cosseno e o A vai ser mais 2. Posso fazer isso porque ele não tem D, de novo. Tá vendo? O D é 0. Sei que é mais cosseno, daqui eu tirei que o A é mais 2, ele não quer o A mais B? 2 mais 1 dá 3. E ele quer B menos A. Então é quem? 1 menos 2, que vai dar menos 1. Alternativa E. Se você confundir e fizer o contrário, você vai achar uma resposta errada aqui. Vamos em frente. Enem! Chegou o Enem! Uma pessoa usa um programa de computadores e descreve o desenho de uma onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada num sistema de coordenadas cartesianas por y igual a seno de bx mais c, em que os parâmetros a, b e c são positivos. Já sei que eu tenho uma função que é senoidal. Sei que os parâmetros a, b e c são positivos, nenhum deles vai ser negativo, essa função não vai ser invertida. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações dos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo, e para isso deve diminuir o período da onda. Linha de comando, ele quer diminuir o período da onda. O único parâmetro que necessita ser alterado é ou são, quais são os parâmetros? Gente, olha a função aqui, meus queridos. Essa é a função quando eu estudei. O A mexe na linha média, o B na amplitude, o C no período! Quem mexe no período é o C. E o C, independente da letrinha, é quem multiplica a variável. Tá? O D vai mexer na distância, no ΔX, vai deslocar. A sanfoninha do período é o C. E o C aqui, quem está multiplicando a variável, é o B aqui. Ele mudou a letrinha. O A que está somando, aqui é 0. 0. O A é 0. O A que está aqui é o meu B aqui de baixo. O B é o meu C. E o C é o meu D. Tá? Ele muda as letras conforme ele queira. O que importa é que a resposta é o B. Porque se ele pede quem mexe no período, tem que ser quem multiplica a variável. E quem multiplicou a variável foi o B. Perfeito? O D, nesse caso, é B vezes C, é o meu D. Vamos em frente. Olha mais uma questão do Enem. Esse cara lembra uma roda gigante. Olha esse cara que está aqui, que está girando no sentido anti-horário. Olha essa curvinha de cobrinha. Queridos, isso aqui é seno ou cosseno, com certeza, e vamos em frente. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço de uma roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Onde é que está a cadeira? No ponto A, que é aqui, ó, nesse ponto aqui. A partir da posição indicada, em que o segmento A se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona, espera aí, isso é importante, vamos marcar isso, o ponto A está aqui, OA é paralelo ao plano do solo. Então, ó, essa distância é paralela ao solo. Isso quer dizer que ele está aqui nesse ponto e vai subir para o ponto máximo. Esse cara está com cara de ponto médio, por esse cara ser paralelo. Tá? Ele não está com nenhum grau, o grau aqui é 0, porque o solo é plano, esse ângulo aqui é o ângulo 0. Continuo. No ciclo trigonométrico, ele seria o x igual a 0. Rotaciona essa high roller no sentido anti-horário. Já tinha visto isso em relação ao ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA. Então, T é o ângulo em relação à sua posição inicial. E F é a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo. Tudo importante. Em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Vem comigo, gente. Ele saiu do A, deu uma volta completa, depois deu a segunda volta completa. Olha o gráfico. Deu a primeira volta, primeiro período, deu a segunda volta, segundo período. É o que ele falou aqui, deu 2 voltas, por isso que ele está desse jeito. A expressão da função da altura é dada por... Gente, o jeito de calcular é igualzinho. A primeira coisa que eu faço é achar a linha média. Ele não deu o valor de baixo para calcular, mas ele deu a linha média de cara, que é o 88. O A da minha função é 88. Então eu venho aqui e olho.
Esse está somando com 88? Tá, pode ser. Está somando com 88? Tá. 168, tá fora. Aqui é 88 cosseno de t. Opa! O A é livrinho quando eu somo. Ele não multiplica cosseno nem seno. Então, 88 cosseno tá fora. 168 cosseno não tem mais 88 aqui. Tá fora. Tá vendo? A resposta é uma das duas. Como é que o aluno faz quando tem duas alternativas para resolver? Técnica 1. Mamãe mandou bater. Não, gente, pelo amor de Deus, o professor tem um infarto. Vem comigo, continua. Qual que é a amplitude desse cara? É de 168 a 88, um menos o outro dá 80. É mais seno menos cosseno. Olha se o D é zero. Nessa função tem algum D? O D é zero, não tem D. Nessa função tem D? Não, D é zero. Então eu posso, de cara, ir no início. Quando eu vou no início, eu vejo que ele começa no 88 e sobe. Então o resultado aqui do B está de cara. É quem? Se o D é zero, é 80 seno. Positivo, porque começou na linha média e subiu. Simples assim. Eu tenho que vir aqui procurar uma que seja 80 seno. E tá aqui, ó. É a letra A, não é a B. A B tá errada, é a letra A, exercício morto e enterrado. Queridos, e se o ponto não tivesse começado no A? O ponto A estivesse aqui em cima, onde eu estou marcando aqui agora. Repara que aqui ele começou na linha média e subiu. Por isso que o gráfico começou da linha média e subiu. Se ele começa aqui em cima, ele ia começar do ponto máximo e ia começar a diminuir. Ele ia ser uma função cosseno, porque esse ponto ia estar começando no máximo. Simples assim. Olhando, você já mata tudo, gente. É bem simples, muito mais simples do que parece. E vamos para a próxima questão. Veja uma molinha. Molinha é movimento alternativo. Tá? Ele fica alterando, é um movimento periódico. Se isso acontece, olha a curvinha do lado, já sei que é seno e cosseno. Vamos ler a questão. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros, da massa M em função do tempo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico, descrito por uma expressão do tipo P de t igual a A cosseno, ou P de t igual a A seno, mais ou menos para o A, em que A é maior que zero, então o A é maior que zero, e a amplitude de deslocamento máximo, A é a amplitude de deslocamento máximo e W é a frequência, que se relaciona com o período pela fórmula W igual a 2π sobre T, que é o mesmo C que a gente aprendeu antes, tá? O T era igual a 2π sobre C, o C igual a 2π sobre T, e aqui é a mesma coisa, o W está fazendo o papel do C. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. Deixa eu falar um pouco disso. Vem comigo. Quando eu falo que existe força, eu não acredito que isso vai cair no Enem, mas vai que caia, vocês vão estar sabendo. A função seno que está aqui em cima, ela vai sempre oscilar entre mais ou menos 1. Mas se houver força dissipativa, a função seno, que sai daqui, ela começa maior e ela vai reduzindo. Ele não está mudando o período, o meu desenho ficou ruim. Ele não muda o período, ele muda a amplitude, devido às forças dissipativas. Pronto, continuamos o exercício. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa ao longo do tempo, no gráfico é... Gente, é a mesma coisa que a gente já fez. Vou achar a linha média para começar, esse cara que está aqui, ela já está no zero. Eu posso calcular mais 3, menos 3, dividir por 2, vai dar zero, dá para ver de cara. Se é zero, não pode estar somando com nenhum número. O A não está somando, o B não está somando, o C não está somando, o D não está somando. Então, sabe, achar que o A é igual a zero não me ajudou em nada. Até agora, não. Qual é a amplitude desse cara? A mesma coisa, a amplitude sai de 3 para 0, é 3. É positivo, é negativo, é seno ou é cosseno? Em alguma dessas funções tem D? Não tem, o D é zero em todas, está facinho de fazer. Eu venho no início, ela está no ponto mínimo, subindo. É menos cosseno. Menos 3 cosseno. Simples assim. Se é menos 3 cosseno, o A pode ser, o B pode ser? Não pode, é menos 3 seno. Tá? Não pode ser. O C
3 cosseno positivo, é menos 3 cosseno, C não pode. O D é menos 6, é menos 3, tá fora. O E, 6 seno, tá fora. De cara, só vendo isso aqui, gente, é muito fácil. Letra A, o exercício é simples, segue a receita do bolo, não tem erro. Olha a figurinha, receita do bolo de novo. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de ômega t mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como frequência ômega igual a 2π sobre t, que é o C, em que t é o período, A é a amplitude ou deslocamento máximo. Tudo isso aqui é importante, eu venho e marco. Θ é o ângulo de fase, que vai de 0 até 2π sobre t, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. O gráfico representa o movimento periódico de P de T em centímetro, em que P é a posição da cabeça de um pistão de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. A expressão algébrica que representa a posição P de T na cabeça do pistão em função do tempo é, aí ele dá essa figura e dá essas respostas. Gente, eu vou olhar essa função que está aqui, tá? Quando eu estou olhando nessa função, vai ter coisa aqui que vai ter D. Tá vendo? Vai ter função que não vai ter, então eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado e eu vou ensinar como vocês fazem isso. Vem comigo. Se o D fosse igual a 0, ficava fácil fazer de cara, mas tem coisa aqui que o D é diferente de 0. Então vamos olhar aqui com calma. Mas o jeito de calcular é igualzinho. A linha média não muda. É mais 4 menos 4 dividido por 2, que vai dar 0. A linha média de cara vai estar aqui, ó. Direitinho. E o A é 0. Se o A é 0, eu venho aqui e olho no primeiro. Não pode estar somando com nada, no B não pode estar somando com nada, no C não pode estar, nenhuma está somando com nada. Repara que esse aqui é o D. Não tem nada somando com a função. Então o A ser igual a 0 não me ajudou em nada. Vamos achar a amplitude. Isso aí também é a mesma coisa. 4 para 0 é 4 a amplitude. Está resolvido, eu já sei que a amplitude é 4. Se o D fosse 0, tá? Se o D for 0, eu sei que esse eu acho rápido. Eu não sei se o D vai ser 0 porque tem uma outra possibilidade, mas lembra de uma coisa. Se o D, quando o D aparece, muitas vezes aparece um ΔX. A menos que o D tenha um valor que ele desloque o valor de um período, o que não é o caso para π sobre 4, esse cara teria que ter deslocado. Repara que ele já começa no ponto, na linha média e está subindo. Esse cara tem a maior cara de seno. Então eu vou supor que o D é igual a 0, e vou calcular a curva com D igual a 0. Se eu achar uma resposta aqui, morreu! O exercício está morto e enterrado. Então, supondo que o D é igual a 0, e eu estou supondo porque ele está com cara de mais seno aqui, só de olhar para a curva, eu posso agora ir no início e olhar. Se o D for 0, o valor vai ser mais 4 seno. Tá? Mais 4 seno. Então, o B é mais 4. E o C? Qual é o valor do C? Gente, eu sei que ó, o 0 está aqui. Onde é que está o 2π? O 2π está aqui. Quantas vezes acontece o ciclo? 1, 2. Então, o C é mais 2. Tá? Eu posso calcular pela fórmula, eu posso fazer assim de cara. Agora, se o C é 2, agora eu posso anular algumas coisas. Venho no A, tá 2, tá ok. O C tá 2, tá ok. Aqui tá 4, esse vai embora. Aqui tá 2, tá ok. E aqui tá 4. Vai fora. Tem agora 3 alternativas. Como é que eu resolvo como tem 3 alternativas? Quando tem 3 alternativas, eu uso a técnica da caneta. Vem em mim. Você pega a caneta, fecha o olho e bate. Na que tiver mais perto, você marca, tá certo? Não! Vamos continuar o exercício. Olha, gente, se eu substituir isso aqui, essa A, B e C, aqui, olha, substituindo os valores que eu encontrei com D igual a 0, eu encontro a função 4 seno de 2t. Vem aqui e olha, existe ela aqui, é o A. Então, a suposição que eu fiz está ok, porque senão eu não ia encontrar uma resposta aqui. E está pronto. Ah, professor, por que não é essa? Porque tem que ser mais 4, não menos 4. Então, o B não pode ser. Tá? E por que não é essa de baixo? Se eu fiquei com dúvida se podia ser essa de baixo, porque é 4 seno também, e o π sobre 4. Calcula o D, tá na dúvida, calcula. Não precisava, mas eu vou calcular. Eu vou calcular o ΔX, porque o D é π sobre 4. ΔX é menos D sobre C.
Olha o que acontece, o D é π sobre 4, o C é 2. Se eu substituo aqui e faço a conta, isso vai dar menos π sobre 8. Isso quer dizer que ele não poderia ter começado no zero, ele teria que ter começado em menos π sobre 8. Ele começou em menos π sobre 8? Não, começou em zero. Então tá certo, é a letra A. Simples assim. E vamos para a próxima. Enem de novo. Na modelagem e no estudo de fenômenos periódicos, em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas. Nesse sentido, considere um experimento realizado em laboratório em que uma planta foi colocada em uma estufa, onde a temperatura é controlável. O experimento consiste em observar alterações nas características dessa planta ao ser submetida a variações de temperatura. Até aqui muito bonito, explicou, mas não tem informação nenhuma para me resolver o exercício. Durante 24 horas, a temperatura T de X na estufa variou de acordo com a função. Qual tempo ficou? 24 horas. 24 horas, gente, vem comigo. 24 horas é o tempo que isso aconteceu. Durante 24 horas, quantos ciclos tiverem? Eu vou ter que calcular. 24 horas não é o período, é o tempo do experimento. O período depende do tempo que foi. Se eu tiver um período de 2 horas, de 2 horas, o que vai acontecer? Vão ser 12 ondinhas, 12 períodos acontecendo em 24. Então eu vou ter que calcular isso depois. De acordo com a função, aqui é a função, volta para o slide, aqui é a função. Estou com a função aqui. Em que x é medido em hora, variando no intervalo de 0 a 24. Durante esse experimento, quantas vezes a temperatura da estufa atingiu seu valor mínimo? Para mim saber quantas vezes a temperatura atingiu seu valor mínimo, eu tenho que saber o período da função. Como que eu acho o período? O período é 2π sobre c. E o c é esse cara que está multiplicando a variável que é o x, é π sobre 4. Tá? Ele quer saber quantas vezes aconteceu o valor mínimo em 24 horas, 2π sobre c, o c é π sobre 4, eu substituo e eu achei o período que vai dar 8 horas. Ou seja, se eu tenho, vem em mim, se eu tenho 24 horas e de 8 em 8 horas ele faz o ciclo, e o ciclo ali é menos 10 seno na função, então o ciclo sai de cima e desce, e vai fazer isso 3 vezes. Vai acontecer em 24 horas, 3 vezes dava para resolver de cabeça. Tá? A resposta vai ser letra B. Mas volta para mim. E se fosse cosseno? Seria 3? Porque o período é igual. Então vem comigo, vem aqui. Vamos pensar juntos. Gente, na dúvida, desenhe. Que agora você já sabe desenhar as curvas. Com a aula de hoje você já faz isso com facilidade. A função é f de x igual a 20 menos 10 seno de π sobre 4 vezes x. Daqui eu tirei, quando eu calculei o período, que é 8 horas. E eu sei que o experimento ocorre em 24 horas. Olha a função seno aqui, se eu for quiser plotar essa função. É fácil, meus queridos. Linha média, no 20. Valor máximo, 10 para cima, 10 para baixo. 20 mais 10, 30. Aqui vai ser 10. Varia daqui até aqui. O período é de 8 horas. Se é seno menos, caneta vermelha para vocês enxergarem. Vai acontecer isso, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Vai acontecer 1, 2, 3 vezes. Essa é a resposta. Vou mudar aqui.
Mesma coisa. Vem comigo. De novo, agora é cosseno. 20 de novo, mesma coisa. No 30, porque aqui vai ser cosseno, eu mudei para cosseno agora. 30 é o ponto máximo. Aqui é o 20. Consequentemente, aqui é o 10, que é o mínimo. Só que agora é menos 10 cosseno, começa no ponto mínimo. E vai acontecer até em 8 horas ele faz o primeiro ciclo. Então ele sai daqui, fez o primeiro ciclo quando ele chegou aqui embaixo, que é o primeiro. Fez o segundo ciclo, fez o terceiro ciclo em 24 horas, certo? Aconteceu quantas vezes? Já saiu do mínimo. 1, 2, 3, 4. A resposta ia ser 4. Slides. Então, se é seno ou é cosseno, a resposta mudaria aqui. Aqui é tudo aquilo que a gente acabou de fazer ali, não precisa se preocupar, a gente já fez ali, só que mais bonitinho, né? Ó, a curva aqui aconteceu 1, 2, 3 vezes aquilo que a gente já fez. Você não precisa fazer um desenho bonitinho assim. Você pode fazer do jeito que eu fiz no quadro ali para resolver a questão. Lembra que esse período é 8, 3 vezes 8 vai dar os 3 pontos aqui que aconteceu no caso do seno. Olha que bonitinho. Tudo que a gente já tinha visto. Gente, alguns de vocês fizeram essa questão aqui lá na prova do Enem do ano passado. Quem fez Enem no ano passado? Então vem comigo rapidinho. Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizam uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento gráfico de uma senoide para qualquer tipo de estrada. Cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo 9 primeiros minutos em superfície que simula rodovia asfaltada e os 11 minutos restantes em superfície que simula uma estrada de chão. Já sei que é uma senoide, sei que o tempo total foi 20 minutos, os 9 primeiros minutos foi na estrada de terra, então eu vou escrevendo isso tudo. 11 minutos restante na superfície de terra. Não, os 9 minutos no asfalto e 11 na terra. Conforme eu vou lendo e a informação é importante, eu anoto para mim não esquecer e não precisar ler o texto de novo. Isso é estratégia de fazer uma prova. Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias em cada tipo de superfície sejam constantes, e ainda que a amplitude de oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que a amplitude de oscilação na estrada de chão. Informação importante pra caramba. Olha o que ele falou aqui, que a amplitude no asfalto é constante, a amplitude na terra é constante. Disse que a amplitude no asfalto tem que ser menor que a amplitude na terra. São essas linhas de comando que estão aqui que fazem com que eu resolva o exercício. O tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de um amortecedor aprovado nesse experimento é... Vem comigo, ele quer saber o gráfico em cima disso que está aqui. Olha as informações que eu tenho. Primeiro são os tempos. Quando ele mostra o tempo, eu vou ver que de 0 a 9 aqui tem um tipo de gráfico, aqui está diferente. 0 a 9 está um tipo e assim diferente para todos eles. Esse primeiro requisito, todo mundo atendeu. Tá? Mais ou menos essa alternativa C aqui. Mas vamos continuar. Depois ele tem mais essas outras condições todas. Olha o que eu vou fazer. Primeiro é que eu vou comparar essa aqui. A amplitude no asfalto tem que ser menor que a amplitude na terra. Vamos lá na letra A. Olha, a amplitude do asfalto, o asfalto é o primeiro trecho, tá? Que é 9 minutos. Está menor que o da terra. Ó. Essa amplitude aqui é menor que essa, tá ok. Passou. Letra B. Aqui está menor que o trecho final. Passou esse requisito. Vem aqui. Olha o que aconteceu aqui. A amplitude do asfalto está aqui. Opa, da terra está até menor. Tá? Repara que a amplitude do asfalto está aqui e a da terra está diminuindo. Está aparecendo força dissipativa aqui. Está caindo. E está menor que essa. Então ele não completou, porque aqui esse aqui tinha que estar menor que esse do lado de cá, como está nesses outros dois gráficos. Dessa forma, nesse cara que está aqui, não serve e a resposta está errada. Venho para esse. De novo, olha que as amplitudes são as mesmas. Então a do asfalto não está menor. Está fora. Venho para cá. As amplitudes são iguaizinhas. Então esse cara não está menor que esse. Opa, o que eu faço aqui agora? Tá vendo? Quando eu olho aqui, também não serve. Ficou duas questões para resolver. Como é que o aluno faz? Vem comigo.
Vou ensinar a técnica, mais uma técnica para vocês que não é o da mamãe mandou. Cara ou coroa. Cara é A, coroa é B. Bate e tenta acertar, perdi a moeda. Vamos, cada coisa que o professor faz para o aluno. Então, não é assim não. Volta para cá e vamos ver como é que a gente resolve esse cara. Agora que eu estou aqui, eu vou aplicar as outras condições. Ele fala que a amplitude no asfalto é constante e na terra também. Aí eu venho e olho aqui. Olha, do asfalto parece que está tudo igual e também da terra. Né? Olha aqui, o asfalto está igualzinho, mas olha a terra, está caindo. Então ela não está constante. A amplitude na terra tinha que ser constante e ela está decaindo. Ó, essa distância está aumentando. Está havendo força dissipativa aqui. Se isso acontece, esse aqui não é constante, esse está fora. Resposta, letra A. Viu, gente? É só interpretação, não é difícil. Exercício morto enterrado. Vem em mim, gente, eu sei que tá longo. Falta um exercício. Não xinguem o professor Fião, nem ninguém, um parente dele agora, porque a questão agora é mais difícil. Mas vocês vão ver que aplicando os conceitos tudo sai. Vamos lá, vamos fechar esse curso aqui agora, a última questão. Um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza a função P de T igual a A mais B cosseno de KT. De novo, uma função de seno e cosseno, com pressão alterando entre máximo e mínimo. Então vai ter o quê? Vai ter uma periodização, é seno e cosseno, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que olha, marquei o segundo. Considere que o batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Pi, 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 pi. Gente, isso era a parte mais difícil. Vem em mim. Isso era a parte mais difícil de interpretar do exercício. Vou repetir para vocês, me escutem. Batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Volta aqui. O que ele está falando? Vou usar esse gráfico que está aqui para ficar mais fácil. Tinha um valor máximo, tinha outro valor máximo, que está aqui. Tá? Entre dois valores máximos. Entre dois valores máximos, esse cara ele falou que era um batimento. Foi isso que ele falou. Tá? Repare que eu estou no valor máximo, desci para o valor médio, vim para o valor mínimo, voltei para o valor médio, cheguei no valor máximo. Esse cara aqui é o período dessa curva. Então, um batimento é igual a um período. Tá? Essa é a pegadinha dele. Quando ele falou isso, vamos para os slides, quando ele falou isso, ele acabou mostrando que um batimento é igual a um período. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os seguintes dados. Pi, 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 pi. Olha aqui. Isso é a pressão mínima, pressão máxima e o número de batimentos por minuto. Pi, pi. Alarme! Segundo, minuto. Mudou a unidade. Eu tenho que estar atento a isso. A função P de T obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi... Aí ele dá um monte de função. Repara, ele quer o P de T... E eu sei que o P de T é uma função de AB cosseno de KT. O T é a variável. O que eu preciso achar aqui é o A, o B e o K. Se eu achar esses caras, eu resolvo esse problema. Como que eu vou fazer? Esse exercício é um exercício completo, que envolve inclusive uma parte do que a gente aprendeu no primeiro curso, que é a parte de máximo e mínimo. Vem comigo. Está aqui a função. E eu sei que esse cosseno de KT, ele varia, esse que é a pressão, e esse cosseno de KT ele varia de mais ou menos 1. O valor máximo é mais 1, o valor mínimo é menos 1. Simples assim. Então o que eu vou fazer? Quando ele for máximo, é quando esse cara for mais 1, porque aí eu estou somando os dois. E ele vai ser mínimo quando o cosseno for igual a menos 1. Então eu já sei disso. Mas reparem, tá? Pressão máxima é 120. Então eu posso vir aqui no lugar do A, colocar 120 no lugar do PT máximo aqui. E a pressão mínima é 78, que ocorre quando é menos 1. Dessa forma eu substituo aqui na fórmula, desse jeito. Agora eu posso somar as duas equações que estão aqui, que o B vai desaparecer e eu vou achar o A de cara. Tá? O que vai acontecer aqui? O A deu 99. Aí eu venho na alternativa. O A é 99, tá certo, o B é 78, tá fora... O C é 99, pode ser. O D
é 99, pode ser, e o E é 78, tá fora. Só de achar o A eu já eliminei 2 alternativas. Agora o que eu vou fazer? Vou achar o B para ver se eu elimino mais alguma coisa. Repara que eu posso pegar esse A igual a 99 e jogar nessa equação que está aqui, ó. A mais B igual a 120, substituindo o A por 99. Tá? Ao fazer isso, eu acho que o B é 21. Gente, aqui não ajudou nada, porque B, 21 está nas 3 expressões que estão faltando. Então, achar o B não resolveu. A única alternativa que eu tenho é achar o K dessa equação. E como é que eu acho o K? Tem uma formulinha. E o K vai ser o quê? 2, ó, período é 2π sobre K, porque o K está no lugar do C. Tá? Então, o K vai ser igual a 2π sobre T. Para mim achar o K, eu tenho que achar o período. Como que eu acho o período? Tá aqui a resposta. Um batimento é igual a um período. Olha que bacana. Eu sei que ele tem quantos batimentos por minuto? 90. Só que eu não vou fazer a conta com minuto, porque isso aqui é segundo. Lá ele falou que é segundo. Eu tenho que fazer por segundo. Então eu sei que o número de batimentos por 60 segundos, não por minuto, é 90. Dessa forma eu escrevo isso aqui, ó. 90 batimentos, que é o que está dando aqui, em 60 segundos. Eu não vou pôr um minuto. Porque ele falou no exercício que o período está em segundo. Agora, quando eu vou fazer regra de 3, lembra, é banana embaixo de banana, abacaxi embaixo de abacaxi. Tá? O que vai acontecer aqui embaixo? Presta atenção. Um batimento, batimento embaixo de batimento, e o período que eu quero, segundo embaixo de segundo. Faça a multiplicação em cruzes, anula o 0 com 0 daqui, cancela simplificando, dividindo por 3, deu 2/3. Agora eu sei que o período é 2/3, eu substituo nessa fórmula que está aqui. O 2 cancela, vai inverter o 2/3 aqui, o 2 vai cancelar com 2, e a resposta do K deu 3π. Esse é 99, esse é 21, o K é 3π. Substituo na fórmula e encontro esse cara lindão, bonitão, que está aqui, que corresponde à letra A. Exercício morto e enterrado. Queridos, vem em mim! Estamos encerrando a minha última aula. E como a gente já faz em todo final de aula, a gente faz uma graça. Agora pode, a aula foi longa. Fizemos muitas coisas. Olha que lindo. Olha que lindo que o professor ficou, né? E vamos lá. Presta atenção, volta para o slide rapidinho. Olha quantas aulas nós demos ao longo desse curso, só da minha disciplina. Fizemos ângulos, fizemos triângulos, triângulos retângulos, quadriláteros, polígonos, circunferências, perímetros, área, projeção ortogonal, teorema de Tales, semelhança, função seno, parte 1 e a parte 2. Totalizando 4 questões da FUVEST, 4 da Unicamp, de outros vestibulares, foram 6 exercícios, mas teve exemplo pra caramba com exercícios direcionados para facilitar o seu aprendizado, para direcionar o trabalho aqui, de dentro com direcionamento para o Enem. E no Enem, quantas foram? Presta atenção que vai aparecer aqui. Foram 72 exercícios que caíram em vestibulares anteriores, meus queridos. É coisa pra caramba. Quer detonar, quer destruir no Enem, vê tudo isso aí tudo. Você está fazendo 72 exercícios. Dá para aprender muito, gente. Não perde essa oportunidade. Se você está vendo esse vídeo agora no YouTube, daqui a pouco ele vai sair do YouTube. Se você quer assistir esse vídeo e os outros, vai lá no Preparadão e se inscreve. A hora que você se inscrever, lá estão todos os nossos vídeos lá, tá? Com 72 questões prontinhas, direcionadas, feitas desse jeito, em que eu ensino passo a passo como que você vai fazer para resolver a questão. Quais são os pontos-chave de cada questão que eu marco, as linhas de comando. Eu te ensino a fazer a prova. Vem com o fião que vai dar bom! E agora, para finalizar toda a estrutura aqui, vem o nosso lema, vem com o fião que vai dar bom e vem comigo! Queridos, gostaram das aulas? Assistiram todas? Se não assistiram, volta e assiste. Já curtiu o vídeo?
Se não curtiu, curte. Tem que ter muita curtida para o pessoal ver que vocês estão gostando do vídeo. Tá? Querem mais vídeos? Pede pro pessoal aí da Quero Bolsa. Aí eles chamam a gente de novo aqui para perturbar vocês. Uma coisa eu garanto, quem faz aula comigo passa no Enem. Meus alunos CADs toda vez passam. E eles já falaram para mim a razão. A razão é uma, é direta e reta. Ninguém quer ter aula comigo de novo. Então vai e passa de uma vez de primeira. Meus queridos, para quem chegou até aqui, me apoiou no meu trabalho, o trabalho de toda essa equipe maravilhosa, eu só tenho a dizer muitíssimo obrigado. E para vocês, eu tiro o chapéu. Até uma próxima, se houver uma próxima. Muito obrigado e até a próxima!